Olá, crianças, como vocês estão? Hum, eu também estou com muita saudade, mas logo, logo, pela providência divina, nós vamos nos ver de pertinho, breve. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos neste momento, Deus, para aprendermos mais um momento, Senhor, da tua palavra, aprendemos mais histórias bíblicas, mais histórias de pessoas que ousaram, Senhor, ter coragem para falar do teu evangelho, Senhor, que o Senhor também possa me usar com ousadia, Deus, para esta geração. Em teu nome santo, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Crianças, hoje é dia 1º de novembro, mas vocês sabem que dia foi ontem? 31 de outubro? Alguém sabe aí? Vou dar vou dar 10 segundos para vocês me falarem que dia que foi ontem, que dia que foi comemorado o dia de 31 de outubro. Vamos lá? Contando no relógio, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês sabem que dia foi comemorado? Ainda não sabem ou sabem? Muito bem, crianças. A história de hoje que eu vou estar contando para vocês, ela não está escrita na Bíblia. Não está escrita na Bíblia, tia Natasha? Não está escrita na Bíblia, mas conta a história de um homem que foi muito corajoso, muito desbravador, que se deixou ser usado por Deus. Isso, de quem que vocês acham que eu estou falando? Tem a ver tudo com o dia 31 de outubro. Estou falando dele. Olha só, gente. Eu estou falando do Martinho Lutero. Vocês sabem quem foi o Martinho Lutero? Não sabem? Então vamos conhecer. Ele foi um homem muito, crianças, muito corajoso para aquele tempo, crianças. Mas essa história foi há muito tempo atrás, criança. Foi há mais de 500 anos. Foi em 1517. Foi há muito tempo atrás. Então, crianças, essa história, dia 31 de outubro, é comemorado, sabe o quê? Tchan, 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 tchan. Reforma protestante. Hã? O que é, tia? Reforma protestante? Mas o que significa isso? Para aí, vamos por partes. O que significa a palavra? O que te lembra quando a gente fala em reforma? Vamos pensar um pouquinho? Reforma. Quando a mamãe ou o papai, vamos lá, precisa lá, né, fazer, por exemplo, uma reforma na casa. Olha a parede lá daquela sala e não tá bonita aquela sala, então preciso reformar. Então vamos ter que fazer algo novo, né? Então tem que essa aqui não tá legal, não tá boa. Vamos fazer algo novo, porque essa aqui não tá bonita. Então vamos ter que acabar com essa para fazer uma nova. Então reforma é fazer algo novo. Muito bem. Então reforma é fazer algo novo. Muito bem. E protestante? O que lembra vocês quando a gente ouve a palavra protestante? Vocês já viram na televisão, nos jornais, essas pessoas aí que saem com placas nas ruas, com faixas, com alto-falantes aí, protestando alguma coisa, reivindicando, por exemplo, quando aumenta aí o valor das passagens dos ônibus.
Então, elas saem nas ruas para protestar algo que elas estão insatisfeitas, não é, crianças? Isso mesmo. Então, reforma protestante, naquela época que Martinho Lutero fez, ele estava protestando algo que ele não estava conformado, ele queria algo novo, reforma, ele queria algo novo, com algo que ele não estava satisfeito. Mas o que será que Martinho Lutero não estava satisfeito? Vocês sabem me dizer, crianças, o que será que Martinho Lutero não estava satisfeito? Vocês sabem? Bom, para a gente iniciar essa história, a gente tem que só voltar um pouquinho na história, só para vocês entenderem um pouquinho só. Martinho Lutero, como vocês sabem, ele, crianças, ele foi criado, o papai dele instruiu ele para ele estudar. Então ele era uma pessoa, um homem muito dedicado nos seus estudos. Ele era uma pessoa, um homem muito obediente, um jovem muito obediente aos seus pais. Então ele estudou, ele foi obediente ao seu pai. Ele estudou para ser advogado, isso mesmo, advogado. Mas aí Martinho Lutero, apesar de toda a sua coragem, ele tinha um certo medo. Sabe do quê? Ele tinha medo de tempestade. E aí, numa certa vez, ele estava voltando para casa e ele passou por um momento de tempo, um raio pegou ele e ele passou um momento de muito perigo. E aquele momento ele rezou, porque ele ainda não era protestante evangélico, ele ainda não cria em Deus. Ele fez uma reza. Então ele rezou e ele falou assim: Deus, se o Senhor me tirar desse perigo, né? Se o Senhor me tirar desse perigo, eu eu prometo para o Senhor que eu não vou ser mais advogado. Eu vou me tornar monge. Monge? Mas o que tem a ver ele se tornar monge com os propósitos de Deus? Tem tudo a ver, vocês vão entender logo, logo. Então, sabe o que Deus fez? Livrou Martinho Lutero daquele perigo e ele saiu são e salvo daquela situação. Então, ele precisou cumprir a sua promessa. Ele abandonou a sua carreira de advocacia, ele não se tornou advogado na sua profissão, então ele foi estudar biologia, ele foi estudar a Bíblia, né? Então, ele estudou bastante a Bíblia. Aí, quando ele chegou lá na igreja, Martinho Lutero, começou a observar como que a igreja tratava todas as situações com o povo. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Aí então ele começou a perceber que o Papa, todos os bispos, sabe o que faziam, crianças? Olha só, as pessoas vinham confessar os seus pecados para a igreja. Vinham até a igreja confessar os seus pecados. Aí, o Papa, os bispos, as pessoas que tinham acesso a Deus, porque as pessoas, mesmo depois, porque nessa época Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, e mesmo assim, as pessoas naquela época não tinham acesso ao quê? A palavra de Deus, porque somente a Igreja Católica, somente a Igreja Católica tinha a tradução da Bíblia. Eles não davam para o povo a permissão da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus somente era em latim. Então, somente as pessoas que eram da igreja, as autoridades que tinham acesso. Então, Martinho Lutero também, que era uma das pessoas que tinham acesso à igreja, podiam também ler a Bíblia, e por isso que ele
fazia parte do propósito de Deus, porque como ele teve acesso à igreja, ele pôde ter acesso à leitura da Bíblia. Então, eles não tinham acesso, as pessoas da população não tinham acesso à leitura da Bíblia. As pessoas não sabiam como ter o perdão. Então, a Igreja Católica falava que você que pecou contra Deus, o único acesso que você tem que vir. Então, as pessoas vinham para a igreja. E sabe o que que eles falavam? Que você tinha que deixar, ó, as suas ofertas aqui. Aí, e o perdão daquela pessoa era perdoado. O pecado daquela pessoa era perdoado. E eles colocavam a plaquinha assim, olha, compre aqui a sua salvação. Pode uma coisa dessa? Comprar a salvação? Então, a Igreja Católica, eles vendiam praticamente um pedaço de terreno no céu. Isso mesmo, eles vendiam a salvação para as pessoas. Então as pessoas, eles estavam assim, olha, porque eles não tinham permissão para ler a Bíblia. Mas Martinho Lutero, como ele estava lendo a Bíblia, ele observava aquela situação das pessoas carentes vindo até a igreja e ter que deixar as suas moedinhas, todas as suas propriedades, todos os seus bens em troca de perdão, né? Então as pessoas tinham que deixar todo o seu recurso, porque somente com dinheiro, com valor de dinheiro, que eles tinham acesso à salvação. Mas aí teve uma certa vez que Martinho Lutero, sabe o que aconteceu? Ele leu na Bíblia um versículo, sabe qual? Olha só o que Martinho Lutero leu. Ele leu a tradução lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Que fala assim, ó, vou colocar para vocês verem. Ele leu assim, ó. O justo viverá pela fé. Que surpreendente foi aquele versículo para Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Aí ele falou assim, então tá errado. Se a Igreja Católica está falando que o justo tem que pagar para ter a salvação, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé, então tá tudo errado. Aí, Martinho Lutero, por isso que ele é conhecido, sabe com o quê? Com o seu martelinho, isso, porque ele sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a traduzir a Bíblia, ele começou a falar com os padres. Não tá certo vocês fazerem isso, o justo tem que viver pela fé, não pode fazer isso, vender a salvação. Martinho Lutero, você tá errado, fica caladinho, nós dependemos desse dinheiro, você não pode ficar divulgando por aí que essa tradução, você não pode ficar divulgando isso. Mas eu não aprendi assim. A Bíblia fala que o justo tem que viver pela fé. E sabe o que aconteceu? Ele foi expulso da igreja. As autoridades não deixaram barato. Expulsaram ele da igreja. Então, ele não precisava mais ficar lá na igreja, ele não era mais considerado monge, porque ele ficou conhecido como até um herege, ele era contra a Igreja Católica. Aí então, um príncipe
o refúgio a Martinho Lutero. E ele ficou traduzindo mais e mais e mais ainda a Bíblia. E aí, crianças, ele começou a fazer, sabe o quê? Deixa eu pegar aqui as teses de Lutero. Cadê as teses de Lutero onde eu coloquei? Ele começou a traduzir e pegar as teses dele, e todas as teses que ele fazia, ele ia lá com o martelinho dele, e porque as notícias de antigamente, sabe onde todo o povo via? Era na porta da igreja. As pessoas viam as notícias na porta da igreja. Não tô vendo aqui. Onde eu vou colocar minhas? Caiu. Então, ele começou a escrever as teses dele na porta da igreja. Então, ele vinha aqui com um martelinho na porta da igreja e pregava na porta da igreja, porque as pessoas passavam e ficavam observando e liam as notícias. Então, as pessoas começavam a passar por ali e ver que as teses de Martinho Lutero estavam sendo publicadas ali. E então, eles viram que várias coisas estavam sendo traduzidas na Bíblia e que muitas coisas que a igreja falava, eles estavam sendo o quê? Enganados. E aí, então, Martinho, ele publicou as 5 solas. As 5 solas de Martinho. 5 solas? O que significa as 5 solas? Vocês sabem me dizer, crianças? O que será que Martinho quis dizer com 5 solas? Hã? Solas? Solas. É porque, como ele era da Alemanha, então é uma palavra alemã. Então, ele quis dizer que solas é somente. Somente aquilo. Não existe outra alternativa. Então, Martinho, ele ele escreveu uma das teses dele, ele quis dizer que, olha, só existe isso, é somente por isso. Então, a tese dele, as 5 solas, ele colocou assim, ó, só as escrituras, somente as escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós devemos apenas acreditar em somente o que as escrituras estão escritas. Se uma pessoa te disser outra coisa que não esteja escrito na Bíblia, não é para acreditar. Porque se não estiver na Bíblia, não é verdade. Não acredite no que as pessoas dizem de lábios, porque elas querem que você acredite. Então, Martinho Lutero falou assim, acredite somente no que as escrituras dizem, porque ela é divinamente inspirada por Deus, porque ela pode ensinar, corrigir e instruir na justiça. E com outra sola que Martinho Lutero escreveu, somente a Cristo, somente a Cristo, que o quê? Somente a Cristo que nós temos acesso a Deus. Tem como você se chegar a Deus se não for por meio de Cristo? Não, não tem como se chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 6 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, no qual a si mesmo se deu um preço de redenção por todos nós. Então não há outro mediador entre nós, somente por Jesus Cristo, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Outra sola que Martinho Lutero fez foi somente pela fé, somente pela fé.
Romanos capítulo 1, versículo 17, que foi o versículo revelador para a vida dele, que porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. O justo não precisa comprar a sua salvação. O justo não precisa comprar o perdão. A sua fé, ele pode viver pela sua fé. Tá bom, crianças? Creia nisso, é somente pela fé. Aleluia, Jesus. E outra sola que Martinho escreveu é somente pela graça. Ah, somente pela graça. Glória a Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso vem de Deus, não é de nós, porque por nós mesmo a gente nem merece. Mas pelo dom de Deus, pela graça, que só pela graça, nós somos salvos. Pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso bondoso Deus. E outra sola que Martinho escreveu é a última sola: somente a Deus a glória. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. É somente a ele, criança, que nós devemos render-lhe glória, todo louvor, toda adoração. Tudo é para ele, tudo é por ele. Se não fosse por ele, então toda a glória deve ser rendida ao nosso Deus. Então, Martinho, ele, com o seu martelinho, ele se deixou gastar, ele teve ousadia, ele não teve medo de enfrentar ali a Igreja Católica naquele tempo. Ele se deixou ser usado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, ser guiado pelos propósitos divinos para continuar aquilo que Deus já tinha designado para a igreja dele. Fico pensando, Senhor, Deus, quantas coisas, né, nós não poderíamos, ainda poderíamos estar atrasados por pessoas ainda estar prendido à palavra de Deus, não ter divulgado, não ter traduzido a Bíblia, uma tradução. Mas Martinho Lutero foi lá e foi ousado. Então, criança, deixe ser usado pelo Senhor. Ele, Martinho Lutero, naquela época, ele usou a porta para falar com todo aquele povo. E ele mudou a história de muitas pessoas. Muitas pessoas. Ele foi usado por Deus. E ele usou uma porta. Qual a porta que você está usando para falar do amor de Deus? Deixe ser usado pelo Espírito Santo. Aproveite a oportunidade que você tem. Não deixe as portas se fecharem. Aproveite. Qual é a porta que Deus abriu para você? Para que você possa ser guiado e falar e proclamar o Evangelho, o verdadeiro e único Evangelho. Você já pensou nisso?
Criança, deixe ser usado. Não fique com medo. Tenha ousadia. Tenha ousadia de ser guiado pelo Senhor, de ser usado com coragem, assim como ele foi. E ele, nos finais dos seus dias, ele disse assim: olha, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Fez tudo. Olha que lindo, gente. A palavra de Deus fez tudo e fez mesmo. Foi a palavra de Deus que fez tudo. Ele foi um instrumento de Deus para fazer algo para aquela geração e mudou até os dias de hoje. E aí uma frase da Caroline Vargas que eu deixo para vocês, crianças. É assim, olha. Que possamos ser páginas onde Deus tenha liberdade de escrever. Deus tem liberdade de escrever em você? Eu deixo o Senhor escrever. Ele tem liberdade de escrever em mim. Ele tem, para mudar essa geração, para mudar a história. Glória a Deus por isso. Então, para atividade dessa semana, crianças, olha só. Eu vou deixar para vocês, olha só o que eu fiz aqui. Vou deixar o Lulu aqui, o meu Luluzinho. Vocês gostaram do meu Lulu, crianças? Olha só. Então, para a atividade de hoje aqui, olha, vou deixar para vocês fazerem o versículo-chave, que é revelador para Martinho Lutero, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, que é uma das solas, né? E esse envelhecimento, eu vou passar as instruções no grupo, tá bom? Porque tem todo um processo de envelhecimento, tá bom? Para vocês fazerem. Essa pena aqui, se vocês conseguirem, para vocês escreverem, fica um charminho. E também eu vou estar disponibilizando para vocês, olha só que charminho, gente. Olha só que charme. Então, eu vou imprimir e eu vou estar disponibilizando essa imagem aqui, olha só. Olha que ficou bonitinho assim, ó. Romanos 8, 28. Deus trabalha para o bem daqueles que amam. E aí tem uma caixa de ferramentas e eu coloquei aqui, ó. Tem uma plaquinha em reforma. Aí eu coloquei atrás uma caixa, um papelão, eu coloquei aqui umas coisinhas que eu tenho em casa, coloquei os corações do plano da salvação e pintei, porque nós falamos em reforma protestante, né? Então coloquei um desenho de coisas de reforma. Mas quem está em reforma constante somos nós, tá bom? Então, Deus, ele continua trabalhando em você, criança. Nós estamos em constante reforma. E o Senhor está trabalhando, trabalhando, trabalhando em nós. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu vou estar imprimindo essa imagem para vocês. Pintem bem bonito também. Eu vou até colocar o meu, eu já até coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar assim, ó, num porta-retrato. Bem bonito. Lindo, né? Ficou? E um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham coragem, ousadia, como Martinho Lutero, para que nós possamos deixar que Deus escreva sempre, continue escrevendo em nós. Tenha liberdade de escrever tudo o que Ele quiser em nós. E eu tenho certeza que Deus tem sempre uma história linda. Ele já tem uma história linda para cada um de nós, porque Ele já escreveu. Ele só quer ter a liberdade de escrever. Amém? Um beijo no coração de vocês. Tchau.